Sejam bem-vindos ao Comex Connect, o mais novo podcast de comércio exterior que fala para profissionais e entusiastas da área. Estamos aqui com o Ricardo Noagesbeck. Queria agradecer o Ricardo por ser um co-anfitrião aqui desse nosso projeto, de trazer o pessoal para a área de fato aduaneira, alfandegada, fazer esse podcast aqui, Ricardo. Eu que agradeço, Thiagão, né, tá fazendo essa dupla contigo aí. Agradecer os nossos quem nos assiste aí, tem acompanhado nosso canal. E a ideia é essa, a gente poder fomentar o debate, manter o debate vivo do Comex, que é extremamente vivo, totalmente desforme, né? Você discute de uma forma, já tem outra matéria para discutir de novo. E hoje aqui, abrilhantando o nosso evento, nosso podcast, o Jackson aqui, nos dando a honra da presença dele. Nós vamos atacar em dupla aqui com ele. Aqui. Vou tirar toda essa experiência que ele tem de e-commerce, entender um pouquinho a carreira e ver como é que a gente pode também trazer temas relevantes que estão sobre o prisma do olhar do Jackson na contribuição. Obrigado, bem-vindo e vamos lá. Vamos lá, se pudesse apresentar um pouquinho, Jackson Campos, né? Fiz anotações aqui, mas acho nada melhor do que você mesmo se apresentar, né? Hoje, quem é o caso? Jackson Campos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Thiago, pelo convite. Obrigado, pessoal que está trabalhando aqui na gravação e quem está ouvindo e assistindo. Eu sou Jackson Campos, eu sou diretor de Relações Institucionais na AGL Cargo, que é um agente de cargas. Legal, legal. Mas não é só isso também, né, Jackson? Não, esse é o resumo do resumo. Esse é o resumo do resumo do resumo. Eu sou Jackson. Se puder falar um pouco, né, hoje, né, quem eu vejo o Jackson. Deixa eu ver o Jackson do meu prisma aqui, da minha humilde olhar. Né, um especialista em vendas, né, que hoje já escreveu mais 2 livros, né, de vendas, né, que hoje abrilhanta o comércio exterior com essa área, né, que a gente sabe que tudo começa em vendas. Também ajuda, né, empresas do comércio exterior no lobby lá na Brasília, né, para o nosso congresso. Então, falar um pouco disso. Né, e isso é um pouco do que eu sei, assim, meu resumo do resumo. O Jackson é casado, pai de 3, né, pai de 3 crianças, uma grande, uma média e uma pequena. Por que grande, média e pequena? Né? Eu tenho de 22, um menino de 15 e uma menina de 8. Ah, que legal. E a minha atuação, de fato, é em vendas. Sempre fui vendedor, desde muito antes do Comex, inclusive, eu comecei com vendas. Passei pelos jornais, Estadão e pela Folha, na área de vendas também. E quando eu fui fazer Comex, caí, lógico, em vendas, né? Então, eu sempre fiz muitas vendas, sempre gostei de fazer venda. E eu acho que venda é, de fato, o coração, né, do negócio. Todo mundo tem que vender, mas o vendedor tem obrigação. E eu acredito que vendas é ciência. Então, a gente consegue... por meio de passos simples, melhorar o resultado de vendas. Então, eu escrevi 2 livros voltados para quem não gosta de fazer visita, né? Para quem gosta de fazer venda por telefone, e funciona bastante. Né? Eu não costumo promover tanto assim os livros, mas tem uma galera que gosta bastante. Eles estão disponíveis na Amazon para quem tiver interesse em comprar. Legal. Dá o nome deles aí, vamos lá, aproveitar. Venda por telefone, sempre precisa visitar um guia para serviço de comércio exterior. E o segundo chama Venda por Telefone Mais e Melhor. O primeiro é voltado para Comex, trazendo casos, exemplos práticos, e o segundo é voltado para todo tipo de vendas por telefone, de qualquer área, seja serviço, seja produto. Que legal. E mais voltado para B2B? Mais voltado para B2B. B2B. O segundo fala bastante de B2C também, tá, né? Mas mais voltado para B2B. Porque eu li o primeiro, né? Então, parabéns, muito bom mesmo. Né? Indiquei lá, minha equipe comercial toda leu, né? no chicote, falei, gente, ler e tal. Tratamos de vários assuntos legais, né? Assim, enumeramos as objeções, né? Então, quer dar umas dicas? Vamos dar umas dicas aí de vendas aí, tá um pouco no livro lá, pro pessoal, né, ter um gostinho. Para quem é de Comex, tem que pensar que a gente vende relacionamento. A não ser que você venda produto em si, né, para alguém, a gente vende relacionamento. E para vender relacionamento, você precisa construir o relacionamento. Né? Primeiro oferecendo alguma coisa e depois pedindo. Né? Então, o que a gente fala que pode ser oferecido quando você faz uma abordagem? Informação, conhecimento. Então, o ideal é fazer uma pesquisa da empresa, né, entrar em contato e ver quais são as objeções. Todo mundo tem objeção. Todo mundo que recebeu uma ligação, a primeira resposta é não. A não ser que seja algo muito específico, né? Muito fora da curva. Mas a primeira resposta é não. Então, você tem que saber quais são as objeções do seu mercado, listá-las e ter resposta para cada uma delas. E a resposta tem que ser correta, não pode ser qualquer resposta. E depois que você tiver todas essas respostas na ponta da língua, fica muito mais fácil de quebrar as objeções e ir para a venda em si, que começa a partir dali. Verdade. Leia um livro muito, muito, muito bom. Vamos lá. E eu vi também aqui pelo teu perfil, né? Tem
Aqui perfil é jacksoncampos.com.br no Instagram. E aí você tem uma autodefinição. Auto-eu, né? Um auto-eu. Quem é Jackson Campos? Então eu vejo que além de você ter esse viés voltado para vendas, você já está indo agora você está dando aula, você tem também essa parte tua de representatividade, relações institucionais. Fala um pouquinho desse ciclo para a gente aí. Não sei se a gente começa pelo começo da carreira, mas é que eu já peguei já para esse... Vamos nisso, vai depois da carreira, né? Então já fala disso. Que eu gosto de começar projetos e entregar projetos e começar novos projetos. Então, o que isso quer dizer? Né? Na GL eu entrei para cuidar da diretoria de mercado farmacêutico. Tá? Em 2 anos, a gente conseguiu colocar 160 clientes para dentro, com um sistema de gestão de qualidade de primeira, né, do mesmo nível da Anvisa, para que os importadores da indústria farmacêutica pudessem cobrar de um agente de carga a mesma coisa que eles cobram de outros fornecedores. E deixei rodando. Então eu pude começar outro projeto, enquanto esse estava rodando. E é por isso que eu consigo fazer várias coisas. Então eu começo projetos e deixo eles funcionando. Né? Então eu atuo como isso na AGL, atuo como diretor de relações institucionais, porque eu faço lobby no Comex, que as pessoas acham que lobby é só... Primeiro que as pessoas acham que lobby é uma coisa ruim, né? Na verdade, lobby... E cuidar de interesses. Exato, né? A gente... Tem um preconceito para lobista, né? Exato. Toda empresa tem direito de defender seus interesses em relação a agentes públicos, né? E a gente faz isso em cima da mesa, de maneira correta. Existem pessoas de instituição muito corretas fazendo isso. Então a gente faz também. E aí eu também dou aula na Aduaneiras, participo de outras instituições, né? Até o ano passado eu era membro no BRICS do Brasil. Eu era embaixador, na verdade, do BRICS no Brasil para Pharma Healthcare, algo que eu deixei de lado, porque eu não estava conseguindo fazer direito. E aí agora eu estou cuidando do mercado de químicos na GL, né? E cuidando em relações institucionais. Legal. Como foi essa transição e decisão? Eu imagino que a parte da educação não é pela área financeira. Eu acho que não é aí que você vai, né, ter o maior ganho financeiro. Né? Como foi essa transição para você, né, de ter toda uma bagagem e começar a falar, vou ensinar? E qual a matéria, qual é o teu viés na Aduaneiras? Tá, na Aduaneiras eu dou aula de cadeia fria na logística internacional, que é voltada para o mercado farmacêutico, mas não apenas ele, qualquer produto refrigerado que seja transportado no aéreo e no marítimo. Eu dou esse treinamento, na verdade, a cada 3 meses mais ou menos, normalmente para a indústria, que é quem mais solicita, né, o curso. E eu comecei, eu gosto sempre de compartilhar conhecimento, eu não guardo conhecimento comigo, sabe? Então, inclusive no trabalho, o pessoal fala, cara, você não guarda informação. Eu falo, não há necessidade e nem motivo para guardar informação. Porque se eu guardar informação, as pessoas vão depender de mim. E se depender de mim, eu não consigo fazer outras coisas. Entende? Então eu não gosto de ficar guardando segredos comigo. Exato, de reter informação e as pessoas terem que vir me perguntar sempre a mesma coisa. Então eu acabo passando a informação para frente. Acabou sendo uma coisa de muito tempo já. Então por isso que eu acabei querendo ensinar as pessoas. Muito bom, muito bom. Eu gosto também dessa parte, né, de compartilhar. E quando a gente se expõe, né, você também tá bastante exposto nas redes sociais, né, o Ricardo também. Eu acho que é um pouco disso da gente... usar tudo a experiência que a gente teve para poder as pessoas também ter acesso a essa informação, né? E elas vão, né, de fato ter utilidade essa informação. Eu acho que no comércio exterior, até eu acho que um propósito desse podcast é isso. A gente tem pouca informação de relevância no comércio exterior, então a gente, né, vem aqui ajudá-los, né, principalmente nisso. E até para permitir, deixar claro que o debate em comércio exterior ele é necessário. Necessário. Né? Ou seja, a gente fica ali, às vezes a gente acaba se convertendo ao nosso micropoder, né? Então, quer dizer, a gente acaba só falando da empresa, a gente fala uma rodinha específica de amigos. A ideia é que não. As suas experiências positivas e negativas são importantes serem debatidas, porque elas são as mesmas que muitos outros da própria comunidade, e tem temas relevantes que estão à mesa, sendo definido o nosso futuro agora, o qual nenhum tipo de contribuição está sendo dada. E efetivamente, se não tiver lá, a gente não pode contribuir com o futuro, o caminho que será o nosso próprio futuro. A gente tem que construir o Comex que a gente quer. Né? Então não adianta só reclamar que o governo é ruim, que a receita é ruim, que o mapa é ruim, que a Anvisa tem problema, etc, sem contribuir nada. As consultas públicas estão aí, a gente pode participar e deve participar. Né? E ao mesmo tempo... esse debate é importante para a gente ser questionado também, porque você chega num momento da sua carreira que as pessoas não te questionam mais.
né? Ninguém chega para você e fala assim, você está errado. Então é preciso que tenha esse debate, porque você fala, pera, não é bem assim, entendeu? A não ser que você tenha chefes ou muitos chefes, você não é questionado. Normalmente o pessoal te trata como se a sua palavra fosse a última, né? E é importante ser questionado. É muito importante, principalmente empresários, né? A gente tem com certeza muita gente assistindo a gente que são empresários, são importadores ou exportadores, é o dono da empresa. E ele é a palavra final, ninguém questiona ele, mas é muito importante que ele se questione, né? E na verdade ele acaba puxando para ele uma responsabilidade que muitas vezes ele não está seguro que é do convívio comum, né? E a gente mesmo faz vários debates aqui, fala, pô, eu achava que era só do meu lado. Não, pô, tô apanhando pelo mesmo lado, né? E o tempo político das coisas, né? A gente está falando, a tua carreira hoje, você me colocou aí, quanto tempo de carreira em Comex? 15 anos. 15 anos. E fora isso, você tem mais um tempo trabalhando em outras áreas. Em outras áreas, Então, a minha primeira formação foi química. Eu trabalhei em laboratórios, em indústria química, inclusive na Lux Color, que é aqui perto. Do lado aqui. Trabalhei há um tempo na Lux Color. Depois eu fui para o jornal, né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E aí para vendas, né? Na área de vendas. E depois eu fui pro Comex. Foi picado pelo bichinho do Comex, depois não saiu nunca mais. Esse é bem natural, viu? É verdade. E quando você hoje correlaciona, né, vender, né, o jornal, né, e vender na área do comércio exterior, B2B, etc. O que você acha que tem de um link maior? Eu vendia anúncios publicitários, né? Eu não fazia venda de assinatura. Tá. E é uma venda de impacto. Né? Então é um pouco diferente do que a gente faz no Comex. A gente não faz venda de impacto. A gente até consegue que o decisor ele tome uma iniciativa com impacto, mas o relacionamento ele é construído com prazo. Né? Então isso é bastante diferente. Mas o que eu vejo de igual é que no jornal você precisava estar muito atualizado também. Assim como no Comex. Você não pode falar com alguém de Comex sem saber o que aconteceu hoje, por exemplo, que uma ponte caiu ali em Baltimore. Sim, e vai fechar o porto de Baltimore e vai fechar ali toda a parte da costa leste dos Estados Unidos. É a mesma coisa de um jornal. Você não podia entrar em contato com alguém sem saber o que tinha acontecido naquele dia. Acho que isso é muito parecido. E informação boa é informação disponível, né? Seja relevante ao comércio nosso, né? Vou vender. Mas vou vender para um cliente que amanhã pode estar fora de mercado. Ou ele já, de uma forma, aquele bid já passou. Aí você vai passar para o ano que vem. Então, assim, acho que o timing é justamente esse. O timing é importante. Você tem que vender o dia, né? O jornal vende o dia, né? Como é que é a campanha? Vende aquele período de anúncio... Normalmente vende o domingo, né? O jornal que eu vendia praticamente não existe mais. Né? Então eu vendia jornal e lista de página amarela, anúncio em página amarela, que talvez alguns nem conheçam. Né? Mas o jornal mais importante, o espaço mais importante do jornal era o jornal de domingo. Então a gente passava a semana inteira tentando vender o jornal de domingo, que era onde saíam os anúncios, né? De carro, de emprego e outros anúncios. E era até sexta-feira no fim do dia que a gente tinha para fechar. Então a gente fazia muita venda de impacto. Venda de impacto. Ou você pegar o cara para te consumir no dia, ou você perdeu a venda. Totalmente perecível. Né? Porque se você não encher o jornal, ele fica vazio. Acabou. Entendeu? Então, se ele ficar vazio, não paga o custo que ele tem. A virada. Exato. E a logística é muito louca. Né? Como que é essa parte da precificação? Então, porque isso tem uma parte da negociação muito complexa. Porque assim, ficar vazio é muito mais caro do que cobrar barato. Mas... Até como que isso era os anúncios mensurado? De linha eram por linha. Então, aqueles anúncios quadradinhos mais comuns eram de linha. Então, a empresa pagava por linha, né? Era barato. E os anúncios de tamanho, aí era por medida. Então, tinha uma página, meia página, um quarto de página e ia por centímetros, né? Então, mas negociava bem? Porque vocês estavam... Tá chegando domingo, isso aqui não vendeu. Depende. Se o cliente liga, não negociava. Isso. Se a gente ligava, negociava. Entendi. Entendeu? Porque quando o cliente liga, ele está comprando. Ele quer. E quando você liga, você está vendendo, é diferente. Olha que entendeu? Insight, hein? Olha que insight, cara. Exato. Então não é que você está sempre vendendo. Telefone estoque agora. Não é que você está sempre vendendo, né? Às vezes estão comprando de você. Claro, e no Comex acontece isso muito também. Acontece. Às vezes o cliente liga na empresa e liga bastante procurando para vender, comprar frete. Isso aí. E aí é muito mais fácil de vender para esse cara, porque ele está querendo comprar. Tá pronto. É igual a pessoa que vai na loja comprar um iPhone, ela chega lá para comprar. Você não precisa vender nada para ela. Resolvido. Ele só tira o pedido. Né? Eu estava estudando sobre essa parte de Big Data em vendas e qual que é o problema de você fazer o inbound e o outbound. Né? E aí falando de inbound e outbound, você vai ter a venda que você vai atrás do cliente ou o cliente vai atrás de você. Então, quando você tem um tráfego pago,
né? Então você faz um anúncio publicitário, enfim, para ele vir atrás de você, né? Você achou o momento de compra. Talvez ele não seja seu cliente ideal, mas você achou o momento de compra dele. Ele quer comprar, mas talvez não seja o cliente ideal por preço ou por outros fatores, né? Agora, quando você vai no outbound, você vai para o cliente ideal. Você já fez uma lista, já peneirou. Só que talvez não seja o momento de compra dele, né? A gente no comércio exterior tem muito bid, né? Talvez uma das maiores objeções, né? Sendo ou não, o profissional vai te falar: ah, não vou comprar seu frete porque é bid, né? A decisão ela ainda é emocional, né? Então, são poucas as empresas que têm um sistema de compra muito bem definido. Né? E quando tem muito bem definido, ela não divulga. Então, assim, as pessoas reclamam, principalmente os importadores, que nós, vendedores, entramos muito em contato. Né? Mas se ela deixassem claro no site delas que fosse qual que é o meio de compra, como que ela faz a compra, como que ela organiza e quem compra, a gente não ficava ligando. Pronto. É a mesma coisa. Né? Então, o bid ele é uma objeção sim, aí vai do vendedor se preparar e saber se aquilo é bid mesmo. Então, a gente tem um monte de estatística hoje, por exemplo, para saber se de fato é bid ou não. Porque aí você pega lá, você abre na estatística, o cara está fazendo importação com 5 empresas diferentes e no mês que vem com outras 5 diferentes. Não é bid. Não é bid. Entendeu? Não é bid. Ele tá no mercado. Ou então você olha na estatística, ele fala assim, eu tenho um parceiro aqui de 10 anos que eu não troco, mas você olha na estatística, ele está fazendo com, de novo, 5 empresas diferentes. Então, o vendedor tem que fazer esse trabalho antes. Antes de entrar em contato. E você falou, você tem toda a razão quando você diz que pode não ser o momento de compra. Mas se você não entrar em contato nunca, você não vai saber qual é o momento de compra. Exatamente. Não, tem que fazer. Eu acho que né, uma coisa não anula a outra. É só essa questão complexa, né? Que o curso foi muito bom. Eu acho que a gente usa pouco Big Data. A gente usa pouco Big Data. Ele mostrou para mim, o professor da FGV, ele falou, ó, entra no site da Cacau Show. Aí eu entrei. Olha, aí ele pegou meu nome, CPF, onde eu morava, minha mãe, meu pai. Porque eu entrei no site. E aí eu dei um permitir cookies lá, né? Então, eles têm Big Data hoje para achar você dentro de um site aleatório que você entrar. Então, hoje a tecnologia chegou nesse nível. Claro que você tem que... LGPD, tem uns níveis de necessidade de você aprovar isso ou não. Mas aí, o que isso diz para essa empresa, que seja Cacau Show, qualquer que seja a empresa? Que 37% de todas as pessoas que entram no site dela por tráfego pago estão fora do ICP dela, estão fora do cliente ideal dela. Então ela está gastando dinheiro, 37% do orçamento dela em tráfego, para ela gastar dinheiro em algo que não vai trazer retorno e vai fazer remarketing ainda. Né? Então, se você usar uma tecnologia que é a Big Data, você vai ver, né, erradicar isso e ser muito mais otimizado o seu marketing, as suas vendas. Né? É por isso que a gente faz, na empresa que eu atuo, a gente faz quase nada de tráfego pago. A gente faz só quando tem eventos. Então, se eu tenho algum evento, agora, por exemplo, a gente participou do Prêmio Sinusfarma de Qualidade. O Sinusfarma é o sindicato do setor da indústria farmacêutica. E aí a gente fez tráfego pago para incentivar os importadores a votarem. Lá. Aí valeu a pena. Agora, para dia a dia, essas coisas a gente não costuma fazer porque traz muito público não qualificado. Verdade. Traz um importador que não é nosso público-alvo, traz muito currículo, que a gente gosta de receber, mas tem um canal certo para receber isso. Verdade. Né? Traz muita gente que quer fazer importação de iPhone dos Estados Unidos, que também não é o nosso marketing. Traz muita gente querendo aprender a fazer o tal do dropship, né? Muita gente. Então a gente não faz por esse motivo. Eu acho que na nossa área é difícil você acertar o tráfego pago, né? Então a gente já trabalhou isso internamente, né? Não sei quando você trabalhou, mas é difícil acertar o tráfego pago para isso, para trazer cliente. No LinkedIn a gente acerta. O LinkedIn é muito bom para isso, só que é muito mais caro. Também. Muito mais caro. A proporção é tipo 1:5. Então o que você gasta no Instagram, você vai gastar 5 vezes no LinkedIn. Verdade. Mas te dá mais mas resultado. Assertivo. Aí você tem que fazer essa conta dos 37%. Entendeu? Para ver o seu, vale a pena. No seu mercado quanto que isso vale a pena. No nosso, no LinkedIn vale a pena, mas também não é essas coisas não. Não é uma conta tão exata. A gente não conta com isso para trazer cliente. A gente não conta. A gente não faz... Outbound, né? Principalmente outbound. A gente até faz outbound, mas não para trazer lead. Isso. A gente faz outbound para brand mesmo, para fixar a marca, né? Mas não para trazer lead. Legal. E sobre, agora vamos falar sobre os lobistas, as instituições. O pessoal tem bastante medo de falar de lobby no comércio. Todo mundo tem, nossa, lobby quer fazer o quê? Não, gente, lobby é defesa de interesse, é normal. Você me falou que você é membro do IRELGOV. IRELGOV, é Instituto de Relações Governamentais. Ótimo. Fala um pouquinho qual o papel, qual que é o teu papel lá, como é que você... Eu sou membro, na verdade. Então, eu participo dos eventos, né? IRELGOV é um think tank, é uma sociedade
sem fins governamentais que pensa em promover o conhecimento e o network entre as pessoas que são membros. Então, tem todo tipo de pessoas. Dá para qualquer pessoa ser membro? Como qualquer pessoa pode ser membro. Você participa de um questionário disso, e tal. O network é bem interessante. O acesso também é muito bom, mas é claro que é ideal para pessoas que atuem de fato na área, né? Porque senão não vai fazer muito sentido, até a linguajar e tal. Mas, por exemplo, eu não sou, né? Então, assim. Mas você pode se você quiser. Eu comecei sendo membro sem ter conhecimento muito grande de causa, e lá eu estudei muito. E aí eu me tornei, de fato, uma pessoa de relações governamentais, e eu sei como fazer lobby com o princípio da transparência, com o princípio da ética. Então, é uma instituição bastante renomada na área de relações governamentais, e no Comex existem muitas empresas de relação governamental. Quem não conhece, entra no LinkedIn e digita lá, diretor de relações governamentais, diretor de relações institucionais, que o lobista no Brasil ganhou este nome. Né? E fora chama Public Affairs. Né? Então, quem fizer essa pesquisa vai ver que no nosso mercado mesmo tem muita gente atuando nisso. Legal. E precisa de mais pessoas então, né, Jackson? Você acha que precisa de mais pessoas? Precisa, mas eu acho que precisa mais da empresa acreditar. Das empresas acreditarem, financiarem isso, investir. Exato. Isso, e que o lobby não é venda, né? Tem muita gente que acha que lobby é vender para o governo. Não é isso, né? O lobby, na verdade, é a defesa de interesses da sua empresa frente ao governo de maneira transparente. Porque se você não defender seus interesses, seu concorrente vai. Exato. Aí você vai ter que ir pelos interesses dele. Ou você vai ser absorvido pelo mercado internacional, porque você não tem barreiras que efetivamente te mantenham a fluxo. Né? E indo um pouco nessa linha... como é que está a parte do agenciamento de carga internacional, que eu acho que é o principal core business, né, da GL? Fala um pouquinho da GL e com esses grandes players, né, que estão vindo aí, Maersk fazendo porta a porta, MSC comprando... Hoje eu fiquei sabendo que a MSC comprou mais uma empresa lá fora, então como é que é a tua visão, como é que está esse teu mercado, que é um mercado que cada vez parece que o desafio está maior, né? Sim. A GL é uma empresa brasileira, 100% brasileira, tem quase 20 anos. Só tem escritórios no Brasil e só quer ter escritórios no Brasil. É uma empresa que quer focar aqui porque a gente acredita que tem muita coisa para fazer no Brasil. Tem mais ou menos 200 pessoas, né, trabalhando, com 11 escritórios aqui no Brasil. E a gente verticalizou. Então, nós trouxemos especialistas de todos os mercados. Eu sou um desses especialistas que estava no mercado farmacêutico e agora estou atuando no mercado químico, para falar com o importador na mesma língua dele. Né? Então, a gente verticalizou. Então, tem especialista em commodity, em fashion, em todas as áreas que vocês puderem imaginar. Eu acho que para a gente tem muito espaço, porque falta empresas especializadas em determinados setores. Né? Então, a mim não assusta ainda nem o digital e nem esse movimento que tem dos armadores tentando fazer esses negócios, porque eles não sabem. Eles não conseguem muitas vezes fazer nenhum deles, né? Que é o próprio serviço de armador. E aí, quando eles avançam ainda tentando oferecer outras coisas, eles acabam perdendo o mercado. E a gente percebe que no próprio armador, nesse segundo maior do mundo, que eu não vou falar o nome por causa de processo, mas segundo maior do mundo, que ele colocou os pés pelas mãos quando ele comprou, resolveu fazer o supply chain. Né? Entendi. Funciona muito bem para empresas muito grandes, mas para empresa média para baixo já começa a ficar um negócio muito engessado. Né? Por exemplo, que nem aconteceu esse acidente lá em Baltimore, né? Ou seja, para um porto desse, só do próprio redefinição de escala, essas coisas que já estão todos pré-setados, o próprio armador tem uma violência de trabalho para fazer. Você imagina recalcular toda a logística centralizando esse processo. Né? Ali em Baltimore, né, quem vai ouvir o podcast fora aqui da data, né, hoje cedo, um navio da Maersk, na verdade alugado para a Maersk, né, com o joint junto com a MSC, colidiu numa ponte lá de Baltimore e derrubou a ponte. Caíram vários carros, pessoas estão desaparecidas, mas ao mesmo tempo fechou o acesso ao porto, porque o único acesso é pela ponte. Então você não consegue acessar o terminal sem passar pela ponte. Então tem dois problemas: as cargas que já estão lá, as cargas que iam chegar, Perfeito. E os navios que estão em volta ali do porto, que estavam depois da ponte e não conseguem sair. Né? Os navios que iam atracar em seguida ali, depois desse navio chamado Dali, se eu não estou enganado, que colidiu com a ponte, já mudaram a escala e já estão indo para o próximo porto. E outros que estavam programados na semana já mostram o schedule alterado. Então, o problema é justamente esse. A carga está parada ali, não vai conseguir sair, e aquela carga que entrar também não vai conseguir entrar. Né? Não se sabe por quanto tempo vai ficar parado.
porque não tem outro acesso para lá que não seja pela ponte ou pelo mar. Então as cargas que estão presas no terminal ficarão lá. Né? Aí você imagina um nível de gestão, exato, microgestão. Neste momento, né, se o importador fechou o frete direto com o armador, qual que é o nível de atendimento que ele vai ter? Né? Eu respeito demais os armadores, eu respeito as pessoas que trabalham nos armadores, tenho muitos amigos nos armadores, mas a gente sabe que os armadores têm poucas pessoas para a quantidade de clientes que tem. Então não consegue dar conta. Não consegue. E são serviços diferentes e são negócios diferentes. Por mais que você ponha inteligência artificial, administrar esse caos não deve ser. Não. Seu engenharia de absurdo. A inteligência artificial, na verdade, é estatística com velocidade. É verdade. Se está acontecendo pela primeira vez, ele não tem estatística. Né? Então, não tem história. Como que vai tomar uma decisão, né? Então ele não vai ter que tomar uma decisão. Então precisa de pessoas nesse caso, né? Por mais que você tenha. Como estão todos enxutos no processo de digitalização de processo, automaticamente você tem recurso, micro recurso para atender uma macro demanda. Exato. Aí como vai afetar o Brasil? A gente tem serviços que atracam nesse porto, né, de Baltimore. A gente tem importação e exportação saindo de lá, que vem para o Brasil. Então a gente sabe que vai afetar de algum jeito. A gente não tem certeza ainda se o frete vai subir, se não vai subir. E também se vai afetar espaço de algum jeito, mas que vai afetar de alguma forma, com certeza. Vai afetar. E que por exemplo, quantos % das pessoas sabem disso? Está no comércio exterior, poucas pessoas sabem, né? Estão antenadas, né? Estão bem informadas. E o quão importante é o importador ter um prestador de serviço desse calibre, né? Com uma empresa séria que está buscando soluções, né? O vendedor ele tem que saber. Tem que saber. A obrigação dele é saber o que aconteceu. Então, logo cedo, já bombou nos grupos, né? Então o vendedor tem que saber aquilo que é fake, aquilo que é exagero e ir atrás da informação correta, mas ele tem que saber, porque o cliente pode perguntar. Isso. E eu, ainda que não atendo o cliente diretamente ali no front, eu tenho que saber, porque um cliente pode me perguntar. Ligar. E um vendedor pode me perguntar. Isso então, gera oportunidade também. E né, gera autoridade. Gera autoridade. Né? Segurança, porque a venda ela é decidida por segurança. Você fecha um negócio se você se sentir seguro com o negócio. Se você se sentir enganado ou se você sentir que não está muito firme com o negócio, pode ser comprar um tênis. Você não vai comprar o tênis seguro. Você acaba não comprando. Então é a mesma coisa. Exatamente, é fato. É segurança. E pensando, eu acho que, né, não sei como você vê, mas a gente tem duas estratégias principais, eu acho que preço e diferenciação. Eu acho que a AGL vai mais para a linha de diferenciação. Né? Então, como você vê essa guerra de preços? Muita gente falando no agenciamento de carga, no despacho aduaneiro, no transporte, como comoditização do serviço, no armazém alfandegado. E como você vê essa diferenciação? O que você acha? Eu acho que se você mostrar para o seu cliente só o preço, ele vai ver só o preço. Eu acho que você tem que mostrar tudo para o cliente para que ele entenda que ele está sendo um preço que pode ser mais alto que o concorrente, mas ele está pagando mais caro por um serviço bem prestado. Tá? Se você mostrar só valor, só o custo mesmo daquilo, ele vai só ver aquilo. Então tem que trazer todos os benefícios que tem atrelado àquele preço, né? Aquele valor que ele vai pagar, e aí sim mostrar o preço. Eu costumo falar para os vendedores que trabalham comigo, tira o preço da mesa, né? Mostra as outras coisas. Se o cliente falou para você assim, tá caro, ele não te perguntou nada. Entendeu? Então você fala para ele, pode ser que não esteja tão competitivo quanto você quer, mas veja o que acompanha. Né? E aí depois você discute o preço. Então acho que é mais nessa pegada, né? Claro que tem várias estratégias, vários tipos de empresa, tem empresa que de fato só mira nisso, mas se você quiser ter sucesso e vender bastante, que o cliente compre sempre de você, sem te trocar por 10, 15 dólares, tem que mostrar outra coisa para ele que não seja o preço. Se você mostrar só o preço, ele vai olhar o preço. E até me corrija, esse foi um pouco do que a China mudou o paradigma dela, né? Ou seja, antes era só preço. Né? Hoje não. E efetivamente, você que é o Mr. China aqui, né, o Thiagão, que tem feito uma campanha feroz aí, né? Não sei se eu posso dar. Pode, lógico que pode. China pode. Fácil. É um canal também disruptivo aos caminhos da China, né? Mudou completamente o perfil do mercado chinês. Antes você só tinha o barato, o volume barato, e hoje você tem uma alta qualidade. E se não me engano, isso está indo para outras regiões aí, eu acho que vou falar Vietnã, uma outra asiático, que está ficando com essa mercadoria mais de terceira ali. Até a Índia também tá bem forte. Eu acho que a ideia é que quantas importadoras tem? Você tem ideia de quantas empresas tem radar? Não. Tem 40 a 50 mil empresas que têm radar hoje no Brasil.
Então, todos os agentes de carga, o despachante aduaneiro, os armazém alfandegado, lutam ali por valor e preço por 40 a 50 mil empresas no Brasil inteiro. Então, se você tem 220 milhões de habitantes e só 40 mil empresas cuidam disso, é muito pouco. É muito pouco. Então, qual que tem sido o nosso trabalho? De ajudar empresários que não importam a começar a importar. Então, a gente está criando clientes, né? Então, criando profissionais, pessoas, empresas do comércio exterior. Então, que ela não achava que era possível importar, né? Ou porque era muito caro, ou porque ela não tinha muito dinheiro, tinha que trazer um container cheio. Não precisa. Você pode começar a importar com R$1.000, com R$5.000, R$10.000. Pode começar a importar. De maneira legal. De maneira legal, com nota fiscal. Né? Hoje a gente tem, de fato, né, muitos vieses quando você fala de AliExpress para revenda, não pode. Né? Uma compra internacional, você pode trazer para o seu próprio consumo, mas para revenda não pode, você não tem nota. Então, você não consegue escalar as suas vendas. Como que você vai... Você quer ser bem sucedido? Então, como que você vai ganhar R$1 milhão por mês vendendo assim? Não dá. Não tem como. Então, se você traz isso com nota fiscal, o que é completamente possível, tem importação simplificada, tem container compartilhado, né? ICC, importação e container compartilhado, né? Que é menos que um LCL. Então, são formas que a gente consegue ajudar empresários a importar. Né, até com 4% de CMS. Então tem benefícios aí que você consegue, em vez de pagar 18%, pagar 4% de CMS. Então, eu acho que essa é a ideia, a gente trazer a consciência para a população brasileira que é legal, que é legal você importar. Né? Porque hoje a burocracia é muito grande, né, Jackson? Importar não é fácil. Eu acho que não é fácil para quem não conhece o mercado e para quem quer se aventurar. Né? Então, aquele importador que está trazendo via AliExpress, como pessoa física e revendendo, aquele que está fazendo dropshipping, né? Ele acha que se ele fizer a importação formal, ele vai pagar mais caro. E, na verdade, não, porque ele escala. Né? Ele vai escalar a operação, vai trazer com profissionais e vai se profissionalizar. Porque pensando que, do jeito que o governo está em cima dessas importações, com remessa conforme e outras, tem prazo de validade. Ele não vai conseguir importar para sempre desse jeito. Então, ele tem que se profissionalizar o mais rápido possível. Isso é um fato. E é possível. Então, é só começar. Eu acho que esse trabalho é de consciência, né? De conscientização. Eu acho que essa parte também de conscientização também serve para os nossos clientes, né? Até nessa parte de valor. Então, se a gente consegue conscientizar nosso cliente, às vezes, do que ele precisa, ele não sabe o que ele precisa. Se a gente consegue conscientizar ele, né, na sua parte, eu acho que você faz bastante isso, né, da cadeia fria, né, você pega esse cliente Anvisa, né, do fármaco, ele cobra muito fornecedor, né, cobra muito cliente, porque às vezes ele não pode vender sem RDC, você não pode vender sem AF, mas o agente carga, profissional de comércio exterior, ele não tem essa preocupação. Né? Esse é um ponto importante, porque a transportadora ela é obrigada a ter AF, o terminal também, mas o agente carga não, assim como a armadora e companhia não. E por que eles são menos cobrados do que a transportadora? Sabe? Se eu fosse transportadora, eu ia falar, peraí, ou você não cobra de mim, ou você cobra de todo mundo. Né? Então, a gente acaba sendo mais um. Né? Então, ele pode... Você traz um produto, às vezes, como a vacina de Covid. Vacina de Covid foi transportada por agente de carga que aprenderam a fazer o transporte de medicamento com a vacina de Covid. Deu tudo certo. Mas podia dar muita coisa errada. A gente também não sabe o que deu errado. Não deu certo. A gente não teve caso na importação. Acompanhei todas elas. Legal. A gente não teve caso na importação. A gente teve caso na distribuição nacional. Né? Na distribuição nacional, uma coisa ou outra. Na carga de França, lá, você pronto para fazer a WB lá. Tô recebendo a carga, mas não embarcou. Embarcou no. Isso aconteceu. Os Estados Unidos confiscando, né? Confiscou. Mas o transporte em si, não. Agora, pensa, se tivesse dado problema, né, a gente ia pensar, pô, a empresa que fez o transporte, ela não conhecia nada de medicamentos. Ela fez o transporte do medicamento de vacina de Covid, que era tão complexo, sem precisar de nenhuma habilitação. Isso é para se pensar. Não, muito. Precisa ter uma atenção. O mais importante é assim, tudo bem que era uma campanha mundial. E aí você tira as amarras para poder dar vazão. A outra coisa é o processo regular. E aí que entra. Pô, mas peraí, pau que bate no Chico, por que o Francisco tá correndo ali e ninguém tá dando paulada nele, né? Ou seja, tem que apanhar também. E aí pode gerar um prejuízo imenso para a população. Na verdade, assim, a OMS... O processo de contaminação, né? Ou seja... A OMS estima que metade das vacinas
que chegam no destino não têm condição de uso por causa de problema no transporte. Metade no mundo. Cara. É muita coisa. É muita coisa. E o problema da vacina é que você não tem uma reação contrária. Você não consegue saber se a pessoa está imune ou não. Né? Tem que fazer um teste imunológico e tal. Sim. Então você toma a vacina acreditando que está imune. Mas você não consegue medir, como por exemplo um paracetamol, que você toma e passa dor de cabeça. Entendeu? A vacina não. Então a gente tem muito aventureiro nesse mercado. E aí, por que eu gosto tanto de compartilhar conhecimento? Para que se a empresa quer atuar no mercado farmacêutico, beleza, se especializa. Entendeu? Vamos aprender, tem caminhos. E entendeu? A gente que atende essa cadeia, a gente vê como é controlado esse processo. Até o nível de pallet, tem um nivelador de pallet. Se o pallet tombou, se o pallet recebeu qualquer tipo de... Saiu da linha de horizontalidade ali, máxima, de 45 graus que seja... Já dá o dedo duro ali, já mostra que alguém, na troca de responsabilidade, falhou no processo anterior. Exato. Isso é o quê? É custo, mas é investimento em embalagem que gera, dentro desse fluxo de transferência de responsabilidade, quem errou no processo e quem vai comprar o erro. É isso aí. Se você não sinalizou, não viu lá o dedo duro, você vai pagar o custo da mercadoria. Exato. É uma das coisas mais difíceis também, porque... O agente de carga, por não ter AF, não ter habilitação com a Anvisa... Não é obrigado a boas práticas. Né? Ele não precisa seguir boas práticas. E aí, ele não precisando seguir boas práticas, ele é só um agente de carga. Então, a empresa, às vezes, é boa para transportar, sei lá, pneu, tapete, mas medicamento não, né? E aí, ela vai pegar uma tarifa para oferecer ao mercado, aí pega um container compartilhado lá, tal... Desculpa, eu tô falando... Não, lógico, mas é isso aí. Mas assim, você pega o pneu com o farmacêutico. Não pode... No aéreo, sem a temperatura controlada necessária, sem o devido armazenamento. Que já teve de curiosidade, Jaco? Vocês lembram, assim? Curiosidade, né? Talvez nessa área de Covid, né? Nessa fase que foi bem difícil, da área farma aí. A gente tem muito aventureiro, né? Fazendo transporte que às vezes não sabe para onde vai o medicamento, né? Então, o maior cliente da indústria farmacêutica é o SUS. É o governo que compra os medicamentos. Então, no final das contas, quase tudo que a gente transporta vai para o SUS. Tá. Seja direto ou seja via alguma empresa. Imagina, sei lá, a Bayer compra o medicamento, mas no final das contas ele vende para o SUS. E as pessoas às vezes não têm a consciência de que aquilo vai para um paciente. Muitas vezes seu filho. Meu filho, que é quem vai tomar. Então ela vai e transporta de qualquer jeito. A gente já teve vários casos em que a gente descobriu que foi contratado frete sem controle de temperatura, mas vendido para o importador como se tivesse controle. Nossa. Então uma WB você coloca o que você quiser. Né? Isso aí. E aí estava com controle de temperatura, mas na verdade não estava sendo feito transporte com controle de temperatura. Nossa. A gente tem muitos casos de reefer desligado, que é desligado por alguém no meio do caminho. Reefer e aqueles equipamentos ativos aéreos, que são conhecidos como Envirotainer, C-Safe, né? Desligado também no meio do caminho, porque o cara, vou botar o dedo aqui para ver o que dá e desliga. Sabe? E às vezes tem um medicamento de 5, 6 milhões de dólares ali. Entendeu? Porque o lance do mercado de saúde é isso, né? É pouca carga com alto valor agregado. Normalmente é assim que funciona. E às vezes, eu sei lá, fazendo toda a gestão logística de empresas com alto valor agregado, por que você acha, né? Seu pensamento. Às vezes tem empresa com uma carga de alto valor agregado e escolhe pagar R$300 para um despachante. Pagar um frete muito mais barato com um concorrente que não vai ter qualidade. Né? Eu acho que isso acontece porque tem quem faz. Se ninguém fizesse, né, a gente estava livre desse tipo de problema. Né? Mas isso não vai mudar, né? Não vai, mas aí a gente tem que pensar se a gente quer ou não atuar nesse mercado. Né? Eu não atuo. Entendeu? Assim, eu não quero esfolar ninguém, eu não quero ficar bilionário vendendo frete, que a gente sabe que a realidade é outra. Né? Mas, ao mesmo tempo, um serviço bem prestado, um sistema de gestão de qualidade onde eu tenho 2 farmacêuticas lá dentro analisando os processos, custa alguma coisa. Tem um custo. Exato. Eu digo bem isso, porque hoje no nosso comercial a gente mostra não só o armazém, mas toda a parte regulatória que está por trás do armazém, que é obrigação. Aquela parede ali, ó, dá uma olhada, não sei se a câmera tem close ali, é a pirâmide das nossas licenças. Exato. Que são pessoas que estão por trás, regulando boas práticas. Isso não tem valor? Tem que ter valor, né? Ou seja, é aquilo que você falou. Pô, mas eu tenho que ter Anvisa, tenho que ter mapa, eu tenho que ter para minhas OEA, ISO. Isso. Então, cadê? Mas peraí, não só isso, além do custo estrutural, sim, né? E sem contar com os impostos em dia, né? Porque você não pode concorrer também com um cara que está
no fundo da casa dele lá, emitindo as DIs, não está recolhendo imposto, entendeu? Então, é difícil. E as empresas, eu vejo que, pelo menos no mercado farmacêutico, as empresas levam o compliance nesse sentido muito mais a sério. Então, elas estão buscando cada vez mais empresas OEA, principalmente agora com a entrada da Anvisa no OEA, né? E elas estão buscando empresas que tenham todo um store, que controlam e qualificam seus fornecedores, que pagam impostos, né? Tem uma regularidade fiscal. Exato. Né? Porque é aquilo que você também colocou, né? Ou seja, você tem toda uma dinâmica de precificação e você tem toda uma dinâmica de impostos. Sim. Né? Ou seja, e o Brasil Natural. ainda é um país de imposto. Né? Estamos mudando aí para esse novo perfil de IVA, essas coisas. Da reforma tributária. E você participou disso, Jackson? Como foi isso? Você pode falar assim ou não? Não posso, na verdade, a gente foi convidado para falar de vários assuntos na reforma, desde o começo que ela começou a ganhar, desde o momento que ela começou a ganhar de fato forma, né? Eu fui convidado para falar sobre o mercado de saúde em si, o transporte, e depois para acompanhar os textos como estavam tramitando, né? A votação foi a toque de caixa, o Arthur Lira de fato queria deixar aquilo aprovado e pronto, né? Então acabou se deixando muitas coisas para decidir depois e tal. Mas, leis complementares. Leis assim, complementares, né? Para regulamentar né, a reforma em si. Mas vários setores da economia acabaram ficando de fora ou vão receber o tal do cashback, né, que é de imposto quando estiverem dentro das áreas que ficaram de fora da reforma. A gente decidiu, como a GL, não participar, não tentar entrar entre esses que estariam excluídos. Mas eu acabei participando bem de perto, assim, principalmente olhando para ver o que nos afetaria, que é o mais importante. Então eu preciso acompanhar, por exemplo, da Anvisa para saber se vai acontecer alguma mudança na legislação que me afete. Assim como no Congresso e no Senado a gente faz a mesma coisa. Se tem algum projeto de lei, alguma coisa tramitando que pode nos afetar, isso eu tenho que acompanhar o tempo inteiro. E na reforma foi muito mais disso. Eu participei dando consultoria, né, participando de eventos, encontros, mas principalmente acompanhando para ver se tinha alguma coisa que nos afetaria. Com a zona de impacto. Né? Exato. Vai nos afetar, porque a gente vai deixar de pagar 16 mais ou menos % de imposto que a gente paga e vai chegar lá nos 27, 30, dependendo como ficar. Mas a GL não tem problema com o imposto, então a gente vai repassar, a gente vai entrar na cadeia normalmente, né? Você acha que isso depois tende a dar uma não acho desinflacionada? Não acho. Eu acho que vai ficar de 27 para cima, porque muitas áreas foram beneficiadas e essa grana vai ter que sair de algum lugar, né? E vai alguém subsidia alguém. Exato. Vai sair de quem paga cheio, né? Então tem algumas áreas que são muito justas, né? Então pessoas de baixa renda na hora da cesta básica é justo. É justíssimo. É lógico, não. Né? Isso tem que ser isento. Agora, por exemplo, uma das áreas que está entre as excluídas é a área de eventos. Aí eu penso, será que o pessoal da empresa que cuida do show da Shakira deveria ter o mesmo benefício fiscal da pessoa que está comprando a cesta básica? Entendeu? Não, mas na verdade vai encarecer o custo do ingresso. Do ingresso. Exato. Né? Para quem quiser ir assistir a Shakira, vai pagar 30% isso, mas mais na fila de prioridade onde está isso, né? Entendeu? Sim, então é mais ou menos por aí. Que era, acho que foi o grande final do segundo tempo, onde estavam tentando ver se fazer uma faixa de acomodação. Sim. Não foi feito, né? Não foi feito. E quais as principais mudanças que você, né, sendo especialista também nessa reforma tributária, né, empresa de serviço, você falou, então de 16 vai lá para 27, 30, né? O que você vê mais que afeta o comércio exterior em si? Eu acho que as tradings vão ter que oferecer mais do que benefício fiscal. É isso. Né? Porque hoje as tradings elas vivem praticamente de benefício, elas falam que não, elas falam que oferece gestão, que oferece crédito, acho que o crédito é uma boa, mas elas vão ter que oferecer mais que o benefício fiscal. Então, eu não vejo nenhuma vantagem de uma empresa de São Paulo, por exemplo, importar para Santa Catarina, a não ser que tenha o benefício fiscal. Exatamente. Se não tiver, não faz sentido. Né? Porque agora o imposto vai ser recolhido num momento diferente, né, do que era na base consumidora, né? Não mais na base geradora. Então a gente vai ter essa diferença. Então eu acho que esse é o primeiro a ser afetado, é a trading, que ela vai ter esse tempo de virada, né, da reforma, de adaptação da reforma para poder encontrar outros produtos que ela vai vender. De repente ela se torna um agente de carga também, de repente ela faça outros serviços que ela não faz,
dê mais crédito que ela hoje dá, mas como serviço de trade mesmo, ela não vai existir mais. Nos outros mercados, eu acho que não afeta tanto. Assim. Do importador, por exemplo, esse que no cálculo, né? Qual vai ser a prática, por exemplo? Hoje a gente, né, pega a CIF, aí depois aí joga IPI, aí PIS e COFINS vai na base certa, depois ICMS, tudo por dentro. Né? Então, todo esse cálculo, né? E aí sempre for uma empresa lucro real, ela se acredita de tudo menos o I e aí vende e tudo mais. Né? Como que vai ser agora com a reforma tributária? Isso é o que vai sair na lei complementar. Nas leis complementares. Isso não foi definido. Não está definido. Tem que ser na lei complementar. Nas leis complementares. Porque senão a reforma vai ficar mais 10 anos rodando. Exatamente. Se você vai nesses pormenores. Sim. Isso é uma base federativa, né? Não tem mais os estados não vão começar. Não tem o estado, tem o município, né? Tem o ISS, né? Que na verdade é IVA, né? IVA. Então só vai ter imposto estadual, federal e municipal, não tem mais imposto estadual. Então os municípios vão atuar junto com o estado para encaminhar a grana, né? Sim. Inclusive os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro eram bastante contra, né, a reforma tributária, mas eles foram vencidos no argumento do Arthur Lira que todas aquelas importações que aconteceriam por outros estados vão vir para São Paulo. Exatamente. São Paulo e Rio, isso é um fato. Então eles acabaram entrando como apoiadores da reforma. Inclusive deu uma briga dentro do partido deles por causa de ter apoiado uma coisa que era desse governo e tal, mas no final das contas andou. Funcionou. Eu acho que para o Brasil é muito importante, né, diminuir a burocracia de pagar imposto, porque hoje, assim, você tem muita gente para calcular imposto, calcula errado. Né? Você paga imposto errado, às vezes mais, às vezes menos. Tem gente que tem má fé, mas tem gente que faz na boa fé e faz errado. Porque é muito difícil mesmo. Acho que nem até o próprio tributarista tem Então, e tem lobby para isso também. Porque você cria mercados, né? Lógico. Você cria mercados em volta. A Suframa de Manaus está mais do que mais do que confirmado mesmo de que não funciona. O incentivo da Zona Franca de Manaus não serviu para modernizar a região. Mas existem tantos mercados em volta dele que o lobby é tão forte que fazem com que ela seja renovada. Inclusive, as assessorias para isso, etc. Inclusive é importante dizer aqui que o único lugar que vai continuar com o benefício é Manaus. Que a Suframa foi renovada por mais, eu não sei exatamente quantos anos, mas foi renovada. Então você cria mercados em volta que fazem essa influência nos agentes públicos para manter esse tipo de burocracia, né? Exatamente. Então, tomara, eu acho que melhora muito para o Brasil ter um IVA, melhora muito para todos, né, em si. Claro que a gente vai reclamar porque um vai pagar mais, outro menos, etc. Mas facilitar era algo que precisava urgentemente. A gente precisava ter um IVA, precisava ter um mais prático. A gente vai ter que ver como vai ficar a lei complementar. Exatamente. Porque não ficou tão fácil. Não ficou tão fácil quanto... Exato. A gente não teve uma facilitação tão grande quanto eu achei que fosse ter. Tá. Entendeu? Então, vai vir muita coisa na complementar. Vai depender também do momento político, né? Porque é uma coisa você virar a reforma, outra coisa é você fazer os debates estruturantes em que momento político. Com que cadeira de presidente... Com que cadeira de Congresso, com que cadeira de Senado, né? Ou seja, e até agora com que cadeira do STF, né? Porque também sobe também todos esses debates, acabam sendo judicializados, né? Sim. E efetivamente você tem todos os três poderes envolvidos nesse ciclo. Sim. Muito bom. E sobre o futuro, né? De comércio exterior, logística, inteligência artificial, né? Toda essa geração Z, como você vê, né, daqui para frente, assim, esse futuro? O que eu vejo, vamos começar pelo final, a geração Z, né? O pessoal fala bastante geração Z e a gente tem alguns colegas da geração Z aqui. Eles são muito imediatistas, né? Mas o que a gente percebeu, tem muita gente boa no meio desses imediatistas. Então a gente acaba dando. Então, às vezes, uma promoção que demoraria 5 anos acaba acontecendo em 2. Porque senão você perde. E você precisa das pessoas novas, né? Você precisa das pessoas novas. A mesma coisa para a inteligência artificial. Ela existe, ela está aí. Ela tem teto, tá? Ela não vai ter... a gente não vai chegar naquela revolução dos robôs que a gente vê lá. Isso não vai acontecer. Vai matar os humanos. Não, isso não vai acontecer. Mas ela tem teto porque ela não se conversa. Uma inteligência artificial não conversa com outra, né? Então tem um limite. O ponto é que a gente tem que aprender a trabalhar com ela, né? Quem não aprender a trabalhar com ela está fora.
né? Então tem que trabalhar com ela dentro de um critério, dentro de um parâmetro, né? É importante, mas ela está aí. Né? Então a gente tem que saber usar ao nosso favor. E tem muita inteligência artificial boa por aí. Né? Tanto para criar conteúdo, tanto para... Você vê hoje a dublagem como é feita, a dublagem por IA, a legendagem por IA. Antigamente era algo muito mais complicado. Hoje no YouTube mesmo, automaticamente você cria lá a legenda e o pior ou melhor, não precisa passar o vídeo. Porque antigamente como funcionava? Você passava o vídeo e aí a inteligência artificial ia colocando a legenda. Hoje em 10 segundos você manda um vídeo de 1 hora e você tem a legenda pronta. Sem precisar tocar o vídeo. Então, eu vi um post seu que você estava falando... Vendo um livro? Você estava falando e já estava a sua voz em inglês. Minha voz em inglês. Tem aplicativo que faz isso. Né? Ele pega a sua voz, né, e transforma ela em outra língua e já te dubla, né? No Samsung S24 Ultra ele faz isso em tempo real. Você consegue Perfeito. ligar, por exemplo, para alguém, você fala em português e a pessoa já ouve inglês e outros idiomas. Não então é já faz possível. isso automaticamente. Não é possível. Faz isso. Meu Deus do céu. Ele faz isso. Quebrei meu celular. Além dele fazer também uma chamada para texto. Então, se alguém receber uma ligação, você consegue atender por texto, você vai digitando e a pessoa vai ouvindo o que você está digitando, e a pessoa fala e você vai conversando com ela. Meu Deus. Então funciona bem pra caramba. Nossa. É bem legal. Eu gostei disso. Hein? Funciona. E eu uso esse segundo, que é o de texto, eu uso. Eu uso, ele funciona bem. Você já atende, já fala, tô numa reunião. Então você fala, isso? é urgente, quem é. Às vezes a pessoa te liga, você acha que é um telemarketing, um número e tal, você atende, e aí a pessoa já fala ali, eu gostaria de falar com o Jackson. É você? Você já desliga. Entendeu? Já sabe que é um robô. Funciona. E o futuro do Comex, eu acho que a gente tem que evoluir, né? Então acho que essas tecnologias novas elas vão trazer melhoria para a gente. Vai trazer uma necessidade menor de pessoas a cada tempo, né? Cada ano que passa a gente tem menos pessoas, mas nós temos que nos adaptar e a gente tem que estudar cada vez mais, se preparar cada vez mais para evitar ficar de fora. Boa. Né? Especializar. Lembrando que no Comex, já que tem muita gente de Comex aqui, né, que é o nosso foco, ouvindo o Comex, o comércio, o inglês é mandatório, primeira necessidade. Fundamental. Ele vai abrir muito mais porta de qualquer pós-graduação, do que qualquer curso que se faça. Então, quem estiver ouvindo e quiser um direcionamento, estude inglês e tenha o inglês na ponta da língua. E o futuro é promissor, porque a gente tem essas ferramentas que nos dão muito mais facilidade de trabalhar do que tinha-se quando eu entrei na área, por exemplo. Né? Para prospectar, por exemplo. Um vendedor para prospectar antigamente, você tinha lista telefônica e lista do MDIC, quando entrou o MDIC no ar. Né? Hoje tem um monte de inteligência artificial, tem Locomex e outras ferramentas que você consegue... Falar nisso, eu vi aqui que você é embaixador do Locomex. Eu sou embaixador do Locomex. Como é que é isso? Então, eu faço a divulgação da marca, eu tenho um contrato com a Locomex, eu faço a divulgação da marca, participar de eventos, né? E participar de treinamento e testar produtos. Então, quando eles vão testar produtos novos, eles mandam para eu avaliar junto com o time. E eu faço a divulgação da marca porque é um produto que eu acredito. Né? É um produto que revolucionou o mercado. De fato, ele mudou. Existe o Comex antes do Locomex e o Comex depois do Locomex. Então, revolucionou o mercado é um produto que eu acho que tem que crescer. Você tá nessa também? Tô nessa também. A gente é embaixador tem lá também. Dois embaixadores do Locomex. Caraca, ô Locomex, eu também quero entrar nessa aqui. Não, é bom demais. Eu acho que a gente usar Big Data, né? E de forma inteligente. Então, porque, na verdade, dados são dados, até que ele vire informação, né? Depois conhecimento. Então, você ter uma plataforma, né, que consegue gerar dados, né? Ter esses dados, gerar informação, né? Para você ter conhecimento, tomar a melhor decisão, né? Como vender, como participar de um bid, como fazer pesquisa de mercado, fazer tracking dos seus embarques. Então, a gente tem muita coisa na Locomex para a gente explorar. Exato. Bom, e eu tenho uma última aqui, que dentro do currículo geral aqui, do Jackson, que é o do CBX aqui, que eu vi que CBX, né? CBX, me fala um pouquinho da tua atuação lá no CBX, o que é? CBX é o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde. Tá? É um colégio parecido com o Reogov, é um think tank, onde busca network e formação de líderes da saúde para o futuro. Então, em 2020, eu fui escolhido como sendo um dos CBX Futuro, que são 39 líderes até 39 anos, que são formados para fazer com que a saúde do Brasil no futuro funcione bem como funciona hoje ou melhor. Hoje eu sou fellow lá, que é um grupo mais fechado, que são pessoas que de fato atuam para melhorar a saúde no Brasil, pública e privada, em todos os setores.
A minha atuação lá não só visualmente pelo comércio exterior, mas assim... Não, toda a saúde. De maneira genérica. Exato. Então, eu faço parte do Comitê de Políticas Públicas do SEBECA, como coautor de um livro, inclusive, sobre o poder e saúde, e participo de decisões voltadas para... E construção de políticas voltadas para a saúde pública e privada, mas principalmente pública. Então, parabéns, né? De novo, Jackson, a gente está aqui diante de uma autoridade. Jamais. Fala pra gente assim, o que você, na sua opinião... Eu acho que ele é a característica do profissional de êxito de comércio exterior. Né? Não, perfeito. A única coisa que ele não faz unicamente é comércio exterior. Né? Porque não dá para você atuar no comércio exterior sem que você não tenha múltiplas habilidades. É isso aí. Além de você ter uma segunda língua, além de você ter um segundo entendimento, uma segunda especialização, além da sua vida ser né? Você tem que fazer livro, você já editou livro, você é ação social. Então, eu acho que isso também é um pouco do que a gente quer transferir para a próxima safra de profissionais. É isso aí. Eu vou ser um especialista. Como é isso, meu querido? É isso aí. Você vai ter que ser multitarefado, você tem que ter uma vida disponível. É isso aí. Tem toda disponibilidade. Tem que se buscar conhecimento sempre, porque senão você não sobrevive nesse ambiente. E talvez essa seja a grande droga, né? Aquele grande veneno que nos mantém que nos pica no açúcar desse processo. Por quê? Porque é um ambiente onde você está vivendo de desafio dioturnamente, né? Ou seja, nada é igual, se não é o teu local, é o teu plural, né? O que você fez para o navio bater? Nada, mas você vai pagar as consequências. Exato. Tem que se mexer. Isso quando não paga a conta, né? Eu não pago a conta. Às vezes você tem que traduzir a conta para o teu cliente que não tá... Mas por que você escolheu o Baltimore? Porque ou carga, você tomar o prejuízo mesmo. Tem Sim. tanta consequência. Mas desculpa que eu te... Não, pode falar. Estamos aí, eu acho que já você é realmente uma baita conteúdo, né? Uma condição aí de visão de carreira, né? E é importante. Eu entendo que a carreira não está só limitada hoje ao teu ambiente de relação institucional, né? Mas também é toda essa visão que você tem, principalmente para a área química, farmacêutica, nos ambientes que você vou colocar aqui, transaciona, né? Ou seja, e isso eu acho que é o legal da gente apresentar aqui no nosso podcast, porque é um pouco desses múltiplos perfis que estão além da nossa persona aqui, que estamos aqui, né? De todos essa comunidade que faz o comércio exterior acontecer e que está implícita, né? Se não pegar fogo, ninguém quer saber. É isso. Se não tem uma greve aí que para tudo, ninguém, né, quer entender como é que é o linha a linha desse processo. E agradecer a tua contribuição, tudo que você de alguma forma trouxe. Ele tinha que ter dado uma pincelada a mais, vai ter que ficar pro próximo. Vai ter que ter mais, vai ter que ter mais. Uma mágica que ele já vivenciou, não sei se ainda dá tempo, mas aí o que foi a grande marco aí, que você tem de boas lembranças de Comex, de virada de jogo, que é aquele negócio da emoção, né? Que você vai dormir com um problema e você vira, consegue achar aquela pinça, né? Que você muda todo o jogo. Tem mais 5 minutos aí, produção? Para fazer? 5 minutos, vamos lá. Me fala um momento aí de carreira que foi um marcante para você, que foi uma grande virada. Eu acho que o principal marcante foi a Covid. Não tem como não dizer que foi, porque quando a Covid começou, a gente descobriu vacina e descobriu que tinha que transportar. Eu já fazia isso há bastante tempo, né? Eu já fazia transporte de vacina há muito tempo, então eu acabei sendo muito procurado para fazer consultoria para todas as empresas que fizeram importação de vacina, para Anvisa, para Receita, para Guarulhos, e aí acabou virando porque a exposição aumentou demais na carreira. Então a exposição ela nos dá uma autoridade, né? E essa autoridade faz com que a gente consiga chegar mais longe no Comex. Então a exposição dá para ser positiva. Desafiado, né? Porque não tinha frete, não tinha navio. Não tinha navio, não tinha avião. Não a gente teve que fretar avião para trazer carga da Índia que estava parada, por exemplo, na época. Quando a vacina de Covid ficou pronta, o transporte aéreo já estava mais ou menos normal. Né? A gente teve um período anterior que foi o lockdown, que foi aquela época que fechou tudo, que aí a gente não tinha medicamentos. Né? Então eu também participei
da importação de todos os medicamentos foram testados para ver se eles funcionavam para Covid. Então, ainda na tentativa de teste. Exato, na época da cloroquina, na época do Redesivir, na época de outros que estavam sendo testados no Einstein, por exemplo. Eu trazia pequenas amostras para o Einstein para fazer teste. E eu estava no Einstein no dia que eles descobriram que o primeiro paciente de Covid estava lá. Olha. Eu estava em reunião comercial lá para fazer venda de frete. E aí o pessoal falou, a gente vai atrasar, porque a gente descobriu, de fato, a primeira pessoa com Covid no Brasil, e ela está aqui. E aí a imprensa vai vir, vai ter um monte para falar e tal. Eu tava lá. E por coincidência total. Coincidência total. Mas a virada de chave para mim poderia dizer que foi isso, a Covid, né? Então... Você referência, você tem que fazer a entrega, né? Eu fui bastante desafiado, porque era bastante difícil mesmo o que a gente tinha para fazer, mas foi possível. Foi possível. E a virada de chave positiva, porque essa, apesar de ter ajudado, foi ruim para todo mundo, foi quando eu decidi entrar no mercado farmacêutico. Que foi no momento que eu olhei e falei, pera, esse mercado de agenciamento de carga para a saúde está escasso. As empresas não estão encontrando pessoas ou empresas que conhecem de fato o mercado. E eu decidi me especializar de verdade, não aquela especializaçãozinha. Então eu fui estudar gestão industrial farmacêutica, fui estudar cadeia fria, fui estudar física, porque nada mais era do que física, né? Cadeia fria. Então eu fui aprender de verdade a fazer o negócio e não só falar que fazia, entendeu? Eu acho que isso foi uma grande virada de chave. Então quem quiser uma dica a respeito, se você quiser se transformar num especialista, que na nossa área tem muita coisa para fazer, seja especialista de verdade. No momento onde ninguém tenha mais para quem ligar que não seja você. É isso. Né? É isso. Que é mais ou E menos autoridade especialista. Toma tempo. Toma tempo e dedicação, preço, claro. Tem um preço a pagar. Claro. Todo mundo vai querer, né, o sucesso que o Jackson Campos teve, mas ninguém vai querer pagar o preço que ele pagou. Aquela história que só para concluir, que aquele maestro pianista, Antônio Carlos Martins, acho que é o nome dele, que ele fala que ele estava tocando lindamente uma vez piano e uma pessoa falou para ele, cara, eu daria a vida para tocar como você toca. E ele fala, eu dei a minha. Eu dei a minha. Exato, eu dei a minha vida para tocar como eu toco. Então, é exatamente isso. E ele tem paralisia, mesmo assim ainda toca. Mesmo assim toca. É outro nível. Jackson, muito, muito obrigado, né, por ter engrandecido aqui nosso podcast, Comex Connect. Então, novamente, é um podcast para os entusiastas e profissionais do comércio exterior. Foi maravilhoso aqui a gente bateu papo. O tempo passou voando, tem que pedir a próxima, mas obrigado mesmo. Foi um prazer, eu agradeço o convite. E vamos, como é que é, e nos cative aí para que esse debate não cesse neste podcast, que a gente mantenha ele vivo e sempre que tiver algum ambiente relevante, alguma informação que vale a gente trazer a debate, não hesite em estar de novo conosco aqui. Tá certo, contem comigo. Obrigado. Valeu.